Fala pessoal, vocês viram a nova forma de classificação para o Ironman de Kona? Eu achei muito interessante porque passaram a criar ali um fator de correção para a performance dos atletas. Então, antes era feita por quantidade de vagas por categoria e atualmente, que vai valer para 2026, é por um fator de correção para cada categoria. De onde vem, né? O ponto-chave aqui para a gente existe um fator de correção, que eu vou até mostrar aqui para vocês. Aqui o pessoal da assessoria GPA lá de Floripa já fizeram uma calculadora aqui para calcular isso rápido, ficou muito interessante, ó, parabéns pessoal, ficou muito boa mesmo. Então você põe o seu tempo aqui, por exemplo, coloquei o tempo de um atleta meu, 8 horas e 20, 8 horas e 46. Aí você seleciona a categoria da pessoa, eu selecionei aqui a categoria 25 a 29. Tem um fator de correção que é de 0,9921. Então, o tempo dele corrigido de 8 horas e 46 passaria a ser 8 horas e 41. O que isso quer dizer? Quer dizer que a ideia é normalizar o tempo de um atleta de 70 anos com o tempo de um atleta de 20 anos, né? Então, a gente usaria fatores de correção que na estatística, né, nas pesquisas a gente faz muito isso, muitas vezes normalizar os dados com fatores de correção para você ter um dado para trabalhar de uma forma melhor. E aí a Ironman disse que está estudando isso desde 2019 e chegou num valor aqui, num marcador, né, num fator de correção que é interessante para várias pessoas, né? E aí, né, o tempo aqui do meu atleta seria de 8 horas e 46 e passaria para 8 horas e 41, né? O pessoal da GPA já fez aqui um top 50 aqui do Ironman Brasil, para os amadores, obviamente, e a gente tem, né, um tempo aqui, por exemplo, do Roberto Fonseca, que é um excepcional atleta, da 50 a 54 anos, seria de 8 horas e 28, 15 segundos, iria aqui para 7 horas e 37. Ele seria o campeão amador pelo fator de correção atual que o Ironman está propondo, né? O Walter, que foi o campeão geral amador, né, com 8 horas e 20, ficaria ali com 8 horas e 15, seria o vice-campeão geral. E o terceiro atleta aqui, né, o Felipe Dairel, super conhecido aí no meio do Ironman, né, de 8 horas e 49, ficaria com 8 horas e 17 pelo fator de correção da faixa etária dele. Então, a gente teria esses três atletas aqui como primeiro, segundo, terceiro geral amadores pelo tempo normalizado, né? Isso é uma coisa muito importante. Uma coisa que eu fui olhar aqui junto com o pessoal aqui do meu grupo, e a gente foi percebendo, né, olhando aqui, nenhum atleta da 30 a 34 masculino entrou, e é uma categoria muito forte, né? Por exemplo, o primeiro colocado da 30 a 34 fez 8 horas e 46 minutos. E esse cara não pegaria vaga para a Kona, ele só pegaria porque ele foi campeão da categoria, obviamente, que ainda vai ter essa questão do campeão pegar a vaga, mas pelo fator de correção, ele não pegaria. E nem o segundo colocado, por exemplo, pegaria também, né? Segundo, terceiro, assim por diante. Então, quando a gente começa a olhar essas questões, e também a gente começa a perceber, por exemplo, tem bastante atleta masculino das 50 a 54. Na hora que a gente volta aqui em cima e vai olhar o fator de correção das 50 a 54, ele é um fator de correção de 0,90, né? Comparado, por exemplo, aqui com a 30 a 34, que não tem fator de correção. Ou o atleta ele é muito bom, né? E faz uma super performance para conseguir uma vaga ali para o Mundial de Kona, ou ele não vai ter ajuda do fator de correção. Todas as outras categorias masculinas terão ajuda do fator de correção, e o atleta da 30 a 34 não terá. Então, o pessoal da 30 a 34 se vire para fazer uma performance ainda melhor do que vocês fizeram esse ano, que é bem difícil, né? E, por exemplo, aqui, ó, os maiores fatores de correção estão aqui 80 a 84, né? 70 a 74, 85 a 89. E para as mulheres, a gente já tem aqui os maiores fatores de correção na 75 a 79 e na 70 a 74 também, né? Então, sim, temos um fator de correção bem grande, né, para todos esses atletas, e que de um lado a ideia, né, central, por tudo que eu li hoje aí nos diferentes sites, o próprio site do Ironman,
era normalizar e ter um mundial cada vez mais competitivo, mas esse fator de correção vai deixar atletas muito competitivos também fora dos mundiais, né? Que essa foi uma das justificativas lá do pessoal do Ironman falando o seguinte, né? Do Ironman Internacional, né? Falando, olha, tinha atletas com baixa performance indo para o Mundial e atletas com altíssima performance não indo para o Mundial. A gente quer reverter isso, né? E na realidade, dificilmente a gente vai ter um modelo justo, mas nesse modelo proposto, a gente também não teremos aí alguns atletas sendo ajudados por esse fator de correção, na realidade sendo prejudicados por esse fator de correção, e alguns atletas, algumas categorias, sendo muito beneficiadas por esse fator de correção, né? Por exemplo, eu peguei aqui uma atleta, não a conheço, tá? A Cláudia Helena Paes, né? Da 60 a 64, ela fez um excelente tempo, né? De 11 horas e 39 minutos, e com o fator de correção para a categoria dela, o tempo dela vem para 8 horas e 25, né? É como se a performance dela fosse melhor que a performance da Pamela Oliveira. Pô, mas isso sou estranho? Isso sim sou estranho, né? E por que acontece isso? Que é o ponto-chave, talvez, desse vídeo aqui. Porque o padrão de tempos é o Ironman de Kona. E a gente sabe que o Ironman de Kona, para os atletas amadores, está longe de ser a prova mais rápida do mundo. Então, quando a gente sai de uma prova quente, úmida, com vento, e que os atletas amadores sofrem muito e normalmente fazem tempos mais altos do que eles costumam fazer em outras provas, e a gente vem com uma prova como Florianópolis, que venta pouco, que não é tão quente, né? Não é nada quente, e não é tão úmido como o Havaí, o fator de correção vai jogar esse tempo muito para baixo, como aconteceu, por exemplo, com essa Cláudia Helena Paes, né? Que foi para 8 horas e 25, né? Um tempo de 11 horas e 39. Então, isso vai dar muito o que falar ainda, tá? E acredito que em breve o Ironman deve rever esse modelo quando ele começar as classificações, que vai ser esse ano ainda, né? Que são as classificações para 2026, para os mundiais de meio Ironman e Ironman 2026. E acredito muito que em breve, em 1 a 2, 3 anos no máximo, ele reveja esse modelo e talvez volte para o modelo anterior, que é o modelo atual, que é por categorias e gênero também, né? E aí, e você que treina os atletas, que fez a prova, você acha que você fez a sua correção aqui pelo fator, aqui pelo site do pessoal da GPA? Entra no site ali, é um site bacana, nacional, né, em português, você consegue fazer esse ajuste facilmente ali e consegue também, obviamente, entender se você entraria entre os 50 melhores índices técnicos de Floripa pelo fator de correção do Ironman, né? Que, no meu olhar aqui técnico-científico e estatístico, não é o melhor fator de correção, porque está usando o Kona como padrão, né? Talvez seria melhor eles usarem. Isso não é difícil de fazer, tá? Pegar aí um fator de correção de todas as provas do mundo, da maior quantidade de provas do mundo possíveis, e a partir sim daí colocar um fator de correção que seja mais justo para todas as categorias de idade, né? Então esse fator de correção tem que ser revisto no meu olhar técnico-científico aqui, beleza? Então, diz aí o que você achou, se você gostou do novo modelo, se não, eu particularmente acho que vai dar muito o que falar. Com os meus 2 atletas amadores que competiram em Floripa hoje, esse ano, né? Um pegaria a vaga e o outro não, e pelo modelo atual, os 2 pegariam a vaga, né? Então, eu acho que tem que ter a correção, mas ela tem que ser uma correção que seja justa para todos os atletas, tá bom? Valeu, é isso aí. Vamos que vamos. E depois me falem o que vocês acharam. Combinado?